Quero cumprimentar os membros da mesa, senhores, senhoras, estudantes, cumprimentar também os membros da ANAP e solicitar deles o empenho na proteção da natureza. Sem uma natureza sadia não haverá vida. Então, parabéns por esse trabalho e que vocês lutem como cidadãos, usando os instrumentos necessários para cobrar, fiscalizar o equilíbrio ambiental. Às vezes, nós andamos pela cidade, imaginamos que a cidade surgiu do jeito que nós estamos olhando. Não imaginamos que a cidade tem 5.500 anos. Como que ela surgiu? Então nós vamos abordar aqui como que surgiu a cidade. Há 3.500 anos antes de Cristo, entre os rios Tigre e Eufrates, ali haviam aldeias onde residiam famílias. As famílias eram independentes. Elas não se reuniam a não ser vez ou outra para efetuar orações. E naquela época, a família era a única forma de sociedade. E essas famílias foram evoluindo. Houve necessidade do comércio artesanal de vender para outras famílias. Então, a religião da época só permitia a união para oração. Se reuniam, oravam, e cada um na sua aldeia. E chegou o momento do comércio, do artesanal, do que eles faziam, vendiam, e entenderam que era interessante reunir as famílias. Então, duas famílias reunidas significava a fratria. E depois reuniam duas fratrias, formavam a tribo. E a reunião das tribos é que formou a cidade. Interessante que com a formação da cidade tinha numa hierarquia a tribo, a fratria e a família. Todas elas tinham famílias independentes e o chefe da família é que julgava o seu familiar, ele que decretava as normas e a lei era a religião. Não existia uma legislação como nós temos hoje, porque não existia o executivo, o legislativo e o judiciário. Lá o chefe de família decidia, inclusive, sobre a vida do seu familiar. Naquela época, a mulher tinha já sua função definida. Enquanto o homem caçava, lutava por comida, a mulher fazia a segurança da aldeia e se preocupava também com os filhos. Até o ano 31 a.C., houve essa evolução da cidade em união de famílias, fratria, união das fratrias, tribos, e união das tribos, cidade. Aí surgiu o Império Romano. No ano 31 a.C., ele se fortaleceu e dizimou todas as aldeias, essas fratrias, essas tribos, e implantou o seu sistema, que era o sistema romano, e que frutificou, e também tudo que tem o seu auge, se não tomar cuidado, vem a decadência. E em 476 houve a decadência do Império Romano, pelas razões que nós conhecemos pela história. Não se respeitava os direitos, era tudo numa imposição arbitrária. Houve necessidade de prestigiar então a agricultura para sustentar as mazelas do povo romano. E na Idade Média se destacou na agricultura a Inglaterra, a França, a Germânia. E em 1453, o Império Romano já tinha 12 milhões de habitantes. E naquela época não se falava em meio ambiente. Tudo era levado, que a natureza ela era pródiga, mas já havia problemas naquela época. Só que na cidade tinha apenas 15% da população. Grande maioria
85% estava na zona rural, plantando, cultivando. No ano 1000, surge o comércio, o tráfico. Bagdá, Damasco, Cairo, onde o comércio bizantino com o Império Romano vinham fazer as suas trocas de mercadorias. Nesse momento, surge a corrida do povo que trabalha na zona rural para a cidade. E aí começou a haver uma expansão do perímetro urbano, sem planejamento, sem nada. Pessoas que moravam embaixo de árvores, marquises na época. Então já começou o problema ali no ano 1000. O problema urbano, que não é de hoje. No século XI, os mercadores e o tráfego aumentam, cria-se portos, já há o mercantilismo através de navegação, e a corrida ainda é maior. A criação de favelas, contaminando a saúde pública, já era altamente nociva ao ser humano. Nessa época, a violência era tamanha porque todo mundo que morava na cidade, a grande maioria, participava desse comércio de compra, venda, troca. Então os saques, furtos eram muito grandes. Então tinha que morar onde? Dentro daquelas muralhas. E aí cobrava-se impostos para construir muralhas, para guardar essa população que vivia, que mexia com o comércio entre as cidades. E essa contribuição, ela, num primeiro momento, ela não era obrigatória e depois tornou-se obrigatória como os impostos que nós temos hoje. Hoje nós pagamos impostos para asfalto, iluminação pública, coleta de lixo. Na época já tornou-se obrigatório ali no século XII. No século XVI, com o Renascimento, então preparava-se a Revolução Industrial, que veio ocorrer no século XVII e XVIII, com Adam Smith, Jeremias Bentham. As fábricas têxteis naquela época, com o descobrimento da energia hidráulica, se instalou ao longo dos rios. E aí a poluição começou a ficar insuportável. E a máquina a vapor, em razão da produção das fábricas, havia necessidade de transporte sobre trilhos, e aí a máquina a vapor entrou em função para facilitar o transporte do comércio e das pessoas também que queriam fazer o mercantilismo. A febre da produção foi, sem sombra de dúvida, naquela época, o objetivo de todo administrador, que ele queria a produção e dela impostos, e a cidade ficava mais rica. Em contrapartida, o povo da zona rural ia para a cidade e a qualidade de vida estava sendo deixada para segundo plano. Houve um inchaço das cidades, e ali, no século XVIII, começa a tragédia urbana e humana. A mortalidade infantil era alarmante já naquela época. E no século XIX nós começamos com o replanejamento da cidade. Em 1530, de 1500 a 1530, o Brasil praticamente não havia nada, a não ser a visita dos portugueses, dos espanhóis. Em 1530 a 1570, surge o Rio de Janeiro. E aí começa a nossa história mais próxima. De 1580, mais ou menos, a 1640, já a criação de vilas ao longo da costa marítima brasileira. E de 1650 a 1720 já surge Olinda e São Paulo. Naquela época, a distribuição de terras, chamadas sesmarias, eram distribuídas até para que Portugal mantivesse ao longo da orla marítima pessoas também fiscalizando, prestando informações. E ao mesmo tempo eles queriam e criaram as vilas ao longo também da costa marítima. A legislação aplicada na época eram as manuelinas, afoncinas e filipinas, que eram dados esses nomes em razão dos reis de Portugal. Naquela época, a subsistência ela era
ela era uma agricultura de subsistência extrativista, pau-brasil, minérios, não é? No século XVI surge Salvador e Olinda, e no século XVIII, e nesse período entre o XVI e o XVIII, era o auge do ouro. Mas no século XVIII houve o declínio do ouro. E em 1822 surge a cultura do café, principalmente na região de Minas, São Paulo. E aí a migração do norte e da zona rural para a cidade foi descontrolada. E aí surgiu o que nós conhecemos no Brasil, a favelização, a falta de planejamento, famílias morando apinhadas umas sobre as outras, falta de infraestrutura, saneamento básico, doenças. E aí começa a tragédia humana brasileira. Loteamentos irregulares, casas sem a mínima condição de moradia. E em 1916 nós temos o Código Civil brasileiro, que naquela época nós tínhamos só 10% da população que morava na cidade. E aí começa com o café, o povo da zona rural buscando uma melhor condição de vida na cidade. Nós tivemos as duas grandes guerras, e em razão das grandes guerras houve a substituição dos produtos que nós importávamos para que fossem fabricados no Brasil. Surgiu o auge da indústria, não é? A indústria brasileira, ela entra no seu auge, e a população da zona rural, das cidades menores, buscam nos grandes centros uma melhor qualidade de vida. Hoje, por exemplo, aliás, no ano de 2000 foi feito um censo onde 82% da população brasileira mora na cidade. Nós temos apenas 18% morando na zona rural. Na nossa região, praticamente nós não temos grandes problemas de favelização. Mas nas grandes cidades, é um absurdo o que nós estamos presenciando. Se nós levarmos em consideração uma pesquisa que o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, fez, no ano de 2030, haverá um acréscimo de 3,7 bilhões de seres humanos na Terra. 90% desses 3,7 bilhões ficarão nos países em desenvolvimento. Os países ricos dobrarão a população. Os países pobres multiplicarão por 8 vezes. Então significa que a tragédia humana é muito mais grave do que nós estamos vendo. Porque parece que tudo vai bem, tudo vai normal, mas não é. Nós estamos degradando o meio ambiente. E a população, ela cresce de maneira assustadora nos países em desenvolvimento, e nós não estamos preparados para isso. Em 1988, nós tivemos a sorte que o Constituinte, o Poder Constituinte, os nossos deputados e senadores, escolhidos para elaborar a Constituição, deixaram um capítulo exclusivo, os artigos 182 e 183, para a política urbana, para que olhasse para o ser humano. Nós vamos lá no artigo 3º, aliás, no artigo 1º, o parágrafo único da Constituição, fala que todo o poder emana do povo. Esse poder que elege, esse poder que escolhe, esse poder que sustenta a ordem, o Estado democrático, vem do povo, eu, você, nós. Está ali. E lá no artigo 3º, inciso 3º da Constituição, fala de um dos objetivos permanentes da União é a erradicação da pobreza, da miséria. Então toda a legislação que for feita, toda norma, ela tem que caminhar nessa direção, visando erradicar a pobreza, erradicar a miséria. E lá no artigo 6º nós temos os direitos sociais, educação, saúde, moradia e trabalho, previdência e outros. Vamos ficar só educação, saúde, moradia e trabalho. Quantas pessoas, e hoje 10% da população brasileira não tem moradia. Não tem moradia. E trabalho chega na faixa de 18% a 20% da população brasileira. E um homem desempregado, pai de família,
Ele sai de casa para buscar emprego, e a hora que ele chega em casa, é a esposa, é o filho que vem perguntar: e aí, pai? E a esposa? E quando não tem dinheiro, não existe amor que resista no casamento. Vocês sabem disso. Acabou o dinheiro, ou o homem ou a mulher pula fora do casamento. Então cria um problema familiar. E essa angústia da busca do emprego e o retorno para casa, sem emprego, moças estão se prostituindo, senhoras, jovens. Então o problema é muito maior do que a simples degradação do meio ambiente. Está contaminando a estrutura familiar também. E a nossa legislação prevê. As normas devem encaminhar na erradicação da pobreza, na criação do emprego. E nós, cidadãos, precisamos fiscalizar, porque o poder emana de nós, o poder vem de nós. E a gente sabe, o Estatuto da Cidade, que foi criado em 2001, muitos nem sabem que ele existe. E nos dá uma força violenta de cobrar, de participar, porque nós temos que agir com bastante maturidade, com bastante ética, sempre de boa fé. O que visa o Estatuto da Cidade? Lei 10.257, foi publicada no dia 11 de julho de 2001. Ela visa regular, transformar a nossa sociedade e a propriedade, sobressaindo a função social. E o que é isso? Aquilo que vai ser definido no chamado plano diretor, que é a convivência entre os seres humanos, vivendo num mundo melhor, onde a dignidade humana ela se sobressai, onde o homem sente alegria de morar, ele tem transporte digno, ele tem recreação e tem trabalho. Isso é o que o Estatuto da Cidade prevê. As 4 chaves que foram previstas na Carta de Atenas, em 1923, que era trabalho, moradia, transporte e lazer. O homem precisa desses 4 elementos. E o Estatuto da Cidade, feito por um grupo de pessoas, de profissionais multidisciplinar, e que enfocaram esses elementos. Em um primeiro momento é difícil você impor, mas se nós levarmos dentro de um sistema de fiscalização, de colaboração com a administração pública, é possível realizar grandes obras, um grande trabalho nesta área. Porque tem que prestigiar o quê? A cidade e a cidadania. Qualquer cidade do Brasil, por exemplo, que você andar, você vai perceber que não se prestigia o ser humano. Anda na calçada para você ver. Na minha, na sua cidade, onde você for, você anda pela calçada, é quase que impossível você caminhar 100, 200 metros que você não encontra uma floreira, uma calçada mal feita, certo? Um buraco. Então, já começa por aí. É a parte mais simples. Agora, a população precisa colaborar. Isso vem já de 40, de 50, de 80, de 100 anos. Desse jeito. Essa legislação surgiu agora. Se cada um fizer a sua parte, nós não podemos ficar cobrando do poder público tudo. Nós podemos colaborar, fazer a nossa parte. O que a cidade precisa? De planejamento. Mas você fala, mas sempre houve. Só que agora a cobrança é diferente. Quando vai se fazer um planejamento de um bairro, de uma vila ou de um loteamento, existe a participação, a gestão democrática prevista no Estatuto da Cidade, onde você, eu, nós, cidadãos, podemos pedir uma audiência pública, participar, sugerir para que aquele loteamento, aquela vila, aquele projeto não venha prejudicar a nossa propriedade, não vá prejudicar a saúde. E o órgão que vai fazer o planejamento, ele já sabe disso. Vai providenciar o quê? Profissionais multidisciplinares na área de geologia, na área de engenharia, na área de planejamento, na área de saúde, na área sanitária, para que tudo esteja em harmonia e sobressaia o cidadão. Porque hoje todos andam estressados. Todos.
Não sei se tem psicólogos aqui, mas os gabinetes dos psicólogos andam cheios. O que é isso? É o trânsito, é o relacionamento em casa, às vezes é a disposição da casa, às vezes é o transporte, às vezes é a rua por onde você anda, é a calçada, é o meio ambiente, é tudo interferindo, e ao longo do dia, alguém encosta no seu carro, não precisa falar nada, já desce e vai em cima do cidadão, e às vezes nós tomamos conhecimento pelo rádio, pela televisão, pelos jornais, que pessoas se matam. O carro tem seguro, não tem problema nenhum, mas é o desejo de matar, de impor a sua força animal. O que é isso? É o estresse que está em alto nível. Tudo fruto da contaminação do dia a dia, e que se nós começarmos a prestar atenção nos mínimos detalhes e começar a melhorar a nossa calçada nós mesmos, cada um fizer a sua parte, nós vamos melhorar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. O artigo 5º da Constituição, ele garante o direito de propriedade. O direito de propriedade já é previsto desde o Código de Hammurabi, de Manu, na Índia, antes de Cristo. E ele determina e previa, assim, que o direito de propriedade é um direito sagrado. Você já lembra? Se é sagrado, por que não respeitam a propriedade hoje? Você vê aí os sem-terras invadindo. Mas isso daí é uma questão política atual. Mas nós vamos ficar e não vamos entrar nesse mérito, para mostrar que a propriedade, ela tem realmente essa função de sagrado, porque ela era prevista, inclusive, no direito canônico, a igreja, certo? E hoje, na nossa Constituição, ela está lá no artigo 5º, inciso 22, dizendo que o Estado garante a propriedade. E no inciso 23, fala que a propriedade deve atender à função social. O que é a função social da propriedade? Ela atender ao interesse coletivo. Ele não pode ter a propriedade falando, eu posso fazer o que eu quero, usar, gozar e abusar. Não pode. Ele só pode usar, gozar e não pode abusar da propriedade. Daqui a pouco alguém quer construir ao lado da sua casa aí uma siderúrgica que vai cortar ferro, por exemplo, uma marcenaria, uma empresa que vai fazer ruídos, que vai poluir. Não pode. Para isso existe uma legislação, a lei de parcelamento de solo, a lei de posturas, que vai dizer, você quer construir esse tipo de coisa? Existe um parque industrial. Aqui não pode. Aqui é residencial. Mas existe na área residencial algumas coisas que podem. Vou citar um exemplo para vocês, de um exemplo que nós discutimos no mestrado em Marília. O cidadão abriu uma pizzaria numa área residencial. Podia. Não tem ruído, não tem nada. Só que houve um descuido do dono da pizzaria e o forno da pizzaria era parede e meia de uma residência, e do outro lado da parede era um quarto. Então no primeiro dia o cara foi dormir, lá por umas 11 horas da noite ele acordou, ele se sentiu dentro de um forno, chamou a polícia, o que está acontecendo? Aí que ele viu, foi verificar que a parede entre o quarto e a pizzaria era o forno. Então por aí você observa que muitas coisas passam desapercebidas e que precisa alguém fiscalizar e ver. Esse exemplo a gente morria de rir, porque fala, poxa, Marília é uma cidade grande, não é? Que tem tudo, um porte maior. Isso aconteceu lá. E nós temos que realmente buscar essa fiscalização, olhar, porque o Estatuto da Cidade, ele cria diretrizes. São, no direito, nós falamos quase que princípios constitucionais, que os princípios não podem ser contrariados. Mas essas diretrizes do Estatuto da Cidade, toda a legislação deve seguir esta orientação. É um caminho. Uma das diretrizes é a cidade sustentável. O que é isso? É você não exigir nada mais do que a terra pode fazer. Construir aquilo que a legislação determina, nem para mais e nem para menos. Porque se constrói para menos, é subutilizado. Se constrói para mais, vai comprometer a qualidade de vida. Então deve ser sustentável, garantindo para presente e futuras gerações.
A cooperação também na gestão democrática. Sempre que, todo final de ano, principalmente no mês de setembro, final de setembro, o município encaminha a lei orçamentária para o legislativo, onde existe a previsão de arrecadação e despesa, onde vai investir o dinheiro: educação, saúde, moradia, transporte. A lei orçamentária é a previsão de despesa e arrecadação do ano seguinte. É interessante, quando estiver na Câmara, que a sociedade participe, para saber se esse dinheiro atende às necessidades do seu bairro, da sua vila, se os seus problemas eles foram levados em consideração. Para isso, nós temos os nossos vereadores que nos representam no Legislativo. Mas, independente do vereador representar, nós precisamos comparecer. Todos os municípios, por uma determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a lei que fiscaliza a gestão da administração pública, do dinheiro, da arrecadação, do comportamento do Executivo, vez ou outra faz audiência pública. Alguém daqui já participou de alguma audiência pública? Por favor, se alguém participou, levante a mão. Então vocês verificam o desinteresse nosso. Nós não queremos nem saber de nada. Nós temos que ir lá saber. Lá o prefeito, o secretário: gente, olha, eu tenho que aplicar 25% da receita de imposto na educação. Foi feito isso. É prestação de conta. Vocês percebem que nós não queremos? É a mesma coisa de nós chegarmos no mercado, comprarmos um produto e falar: não vou levar, não, pode ficar, eu pago e não levo. Por quê? O Estado, o município está prestando conta e o cidadão não tem interesse. Então nós precisamos ter essa consciência. Não ir lá para criticar, para tacar pedras, para sugerir, para dar ideias, para melhorar. Esse é o objetivo dessa gestão democrática, que faz parte das diretrizes previstas no artigo 2º do Estatuto da Cidade. Essa cooperação entre governo e sociedade. O que é que você, cidadão, pode fazer para o município? Que tipo de colaboração você pode prestar? Dando ideias, que o prefeito não mora lá no seu bairro. O secretário talvez não mora no seu bairro. Mas você pode vir falando: no meu bairro está acontecendo isso, nós precisamos disso. Criamos uma associação de bairro, estamos criando ali uma associação que vai gerar empregos. Esses empregos poderá necessitar de transporte. A criação de uma linha de ônibus, por exemplo, e que tem que haver um planejamento. Vai aumentar o serviço público, coleta de lixo, por exemplo, e tem que ser visto. A sociedade precisa participar. E nós aprendemos só cobrar e não dar nada em troca, a não ser críticas. O transporte adequado, um planejamento da cidade e corrigir aquilo que já vem ao longo de 100 anos aí errado. Não deixar a cidade se degradar, ir corrigindo, recuperando aquilo que está envelhecendo, que está estragando, porque a degradação da cidade também traz estresse. Prédios mal acabados, sujos. Nós temos aqui, por exemplo, a nossa FEPASA, e praticamente todas elas, até Panorama, até perto de São Paulo, são prédios abandonados e que pertencem a uma instituição, e que nós temos instrumento suficiente no direito para cobrar deles uma posição. Quem faz esse papel? O Ministério Público, as associações e o próprio Poder Executivo do município, através das ações cíveis públicas. Cobrar responsabilidade, porque não pode. Quando há também utilização inadequada de imóveis, pessoas que mantêm imóveis no centro da cidade para especulação, isso não pode mais. Também deterioração das áreas urbanizadas, áreas tombadas, que é patrimônio cultural. Tudo isso está nas diretrizes do Estatuto da Cidade. E a regularização dos loteamentos, que hoje ainda se encontram clandestinos na maioria das cidades, porque com o avanço da população da zona rural para a cidade, criou-se loteamentos de qualquer jeito naquela época.
fazia de qualquer jeito, e o pepino está sobrando agora para a administração atual. E é necessário fazer a regularização. Há uma cobrança do Estatuto da Cidade neste sentido. Nós temos ainda, dentro destas diretrizes, e tomar cuidado, porque hoje, como que se avalia se uma cidade ela é urbanizada ou não? Se tem mais de 50% da população morando na cidade. Nós já falamos aqui que foi feito um levantamento no ano de 2000, 82% da população brasileira mora na cidade. Isso traz o quê? Aumento do serviço público, água, coleta de lixo, transporte, posto de saúde, certo? Isso é o que acontece. Também ao aumento das aspirações. Todo mundo quer morar na cidade, ter um emprego, comprar um carro, arrumar uma namorada, casar, constituir família, não é? Esse casar e construir família parece estar ficando meio fora de moda, não é? Só que esses serviços têm custos, precisa cobrar impostos. Com isso, cria-se favelas, a redução de renda, a deterioração ecológica, não se respeita rios, não se respeita reservas florestais, pequenos córregos, há o problema do desemprego, vem a marginalidade e, por último, a criminalidade. Nós excluímos o cidadão do centro, ele vai para a favela, ali violentado, nós não cuidamos da dignidade dele, depois tem a volta, tudo que vai volta, é a lei de causa e efeito. Ele vem roubar, ele vem matar, por culpa nossa. Mas é só na favela que tem criminoso? Não, tem gente do centro também, porque ele só não foi para lá porque ele tinha onde morar, mas faltou oportunidade, ou faltou berço. E aí o que ocorre? Vem a prostituição, o tráfico, que hoje você compra droga em qualquer bar. É uma grande verdade. Fui comandante da polícia durante 20 anos e nunca me iludi. Hoje você compra droga em qualquer lugar. Então dá a impressão que a prevenção ela está fora de moda. Vamos combater. É o errado, temos que prevenir. E isso, como desemprego, o jovem, isso eu já ouvi como advogado de vários jovens, eu vou trabalhar um dia inteiro por R$10, eu entrego um produto lá e ganho 20 minutos. Só que depois ele é preso e fica de 3 anos lá, 4, 5, 10 anos preso, e a gente fala, compensou? Então temos que refletir as consequências. Também no plano no Estatuto da Cidade tem o estudo de impacto de vizinhança. Tudo aquilo que for feito no seu bairro, que vai te trazer um incômodo, deve ser feito, tem que ter uma lei específica, primeiro, e constar no plano diretor. Se aquela construção, aquela obra te trouxer qualquer incômodo, tem que ser feito um estudo para verificar o grau de incômodo que causa os vizinhos, desvalorização dos imóveis, porque de repente constrói ao lado da sua casa uma arena de rodeio. Já pensou? Aqueles locutores de rodeio que gostam de ficar fazendo aqueles versos lindos, maravilhosos, né? Deveria constar na Academia de Letras. Ainda bem que é um período pequeno, mas traz incômodo, desvaloriza o seu imóvel, não pode. Então esse estudo deve ser feito sempre que algo for feito que vai trazer algum incômodo à sua casa. Nada contra as igrejas, hein, gente? Mas tem algumas igrejas que extrapolam. Você entra na igreja, tem 10 pessoas assistindo o culto ou está sendo a pregação, mas ele fala com o alto-falante para fora. Aquilo deixa toda a vizinhança estressada. O que deve fazer? Você pode fazer a tua pregação, bota o seu alto-falante para dentro e cria um sistema de acústica onde você não vai perturbar ninguém, porque isso estressa, traz incômodo, e tudo aquilo que incomoda tem legislação que proíbe.
E deve ser feito esse estudo de impacto de vizinhança para corrigir. É lógico que se está acontecendo isso há 10 anos, não vamos corrigir amanhã. Mas eu dar um prazo para que aos poucos nós vamos corrigir. Eu sei que meu prazo deve estar já bastante avançado. E eu vou só concluir aqui, de tudo isso que nós falamos, o Estatuto da Cidade prevê um prazo de 5 anos, a partir de 2001, para que os prefeitos elaborem o plano diretor, que é o que vai demonstrar a função social da cidade e da propriedade. Só que, também, lá no seu artigo 52, traz as punições, que é a improbidade administrativa, se ele não fizer. E dentro daquilo previsto no Estatuto da Cidade, nós colocamos lá algumas coisas muito importantes, que é o parcelamento e a edificação compulsória. Aqueles especuladores que têm terrenos baldios, apenas para ganhar dinheiro, o prefeito pode, através de uma lei específica, determinar que ele construa ou venda. E se ele assim não fizer, o que acontece? Vai sofrer o tal de IPTU progressivo. Tem um valor, no ano seguinte pode aumentar 10%, até o limite de 15% pode, não é? E no outro mais 10%, no outro mais 10%, dentro de 5 ou mais anos, vai haver o quê? Aquele lote, aquele terreno, passa para o patrimônio público. Isso é uma punição, é uma sanção. Por quê? Porque não é permitido que alguém venha especular, atrapalhar, venha interferir na nossa convivência social. Outro que nós podemos citar aqui é o uso capião especial, tão comentado nas salas de direito civil, onde alguém que não tem um outro imóvel e more numa casa de até, ou no imóvel, especificamente moradia, de até 250 metros, após 5 anos ininterrupto, ele pode pedir judicialmente o uso capião, para que aquele patrimônio seja seu. Interessante que nós verificamos em áreas públicas, favelas, pessoas morando umas sobre as outras, e tem uma medida provisória, no 2220, que prevê o uso especial de área pública. E se isso acontece, se até junho de 2001 já havia 5 anos essa população morando nessa área pública, e não tendo outro imóvel, eles podem pleitear administrativamente ou judicialmente a concessão de direito real de uso, onde vai ser feita administrativamente uma escritura, e nós sabemos que a escritura ela só vai sair se tiver no mínimo 125 metros, mas numa favela, em 125 metros moram 10 famílias. Então a escritura vai sair como parte ideal, uma escritura de uma área onde cada um tem uma porção de terra ali. Mas o que é isso? Para regularizar essa situação. Fala também do direito de superfície, hoje no direito civil muito comentado. A pessoa tem um imóvel lá, mas ele não quer construir, ele não quer plantar na cidade. O que ele pode fazer? Ele pode alienar, mediante escritura pública, a superfície para um terceiro construir. Ele pode. Ele mantém a propriedade, mas ele aliena a superfície para que o terceiro possa construir. Tem que ser feito mediante escritura pública e um contrato por prazo determinado ou indeterminado. Também é previsto no plano diretor e no Estatuto da Cidade a preempção, que é o direito de preferência. O município pode baixar uma lei específica determinando que em determinadas áreas, ou pode ser o município toda a área, que quando alguém, o particular, for vender o imóvel, deve primeiro dar o direito de preferência ao município, porque o município pode querer construir ali um centro de saúde, um posto avançado de saúde, uma creche, por exemplo. Então tem que dar preferência ao município. É o direito de preferência. A outorga onerosa do direito de construir, prevista no artigo 28, às vezes você quer aumentar a sua construção. Só que há uma necessidade
da participação do município e sua, que o município sozinho não pode fazer. Então, aquela participação do cidadão pode reverter de uma outra maneira. Ele pode, em dinheiro, ele pode fazer o alargamento da via, ele pode construir um viaduto. Então, ele colabora de uma outra maneira, se ele não tem dinheiro para fazer toda a reurbanização da área. Ele não tem dinheiro e com isso ele não quer vender, ele pode participar de uma outra maneira, ajudando o município dessa forma, cedendo parte para alargar a rua, construir um viaduto, reformar um hospital, por exemplo. Ele dá a contrapartida dele. A transferência do direito de construir, também prevista no artigo 35, que você imagina, o cidadão tem um imóvel no centro da cidade, ele quer aumentar, não pode, porque foi tombado. Ele não pode. Então, como fica? Ele foi prejudicado. O Estatuto da Cidade prevê que ele pode construir em outro lugar ou vender o direito de construir. Então, é chamado a transferência do direito de construir. Ele tem esse privilégio. E, para encerrar, o prefeito que não fizer e que não obedecer essas diretrizes previstas no Estatuto da Cidade, ele poderá ser processado conforme o artigo 52 do Estatuto, chama-se improbidade administrativa, que é impedir ou deixar de garantir a participação da população nas audiências públicas, transcorrer 5 anos e ele não elaborar o plano diretor, enfim. E se houver má intenção, se houver desídia, tem a Lei 8.429, que também pega na improbidade administrativa, que tem ressarcimento de danos, vai pagar com dinheiro do próprio bolso, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa de até 100 vezes o próprio salário, proibir de receber incentivo estadual e federal e prisão. E aqui eu encerro a minha participação, estou aberto a perguntas.